Oi gente, a paz do Senhor, boa tarde. Eu gravei 2 vídeos pro início do canal. E eu sempre falo que eu gosto de ser direcionada por Deus, né? Porque foi Ele que falou comigo pra abertura desse canal. E hoje eu tava arrumando a cozinha e Deus falou comigo. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que Ele colocou no meu coração a respeito do perdão. Aí eu vou ler em Mateus capítulo 18, só para a meditação de vocês. No versículo 15 diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o seu erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão de volta. No versículo 21 diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Essa palavra é uma palavra muito conhecida. A gente sempre ouve, né? Quando a gente fala de perdão, a gente sempre fala: deve perdoar seu irmão 70 vezes 7. Mas às vezes a gente não para ver o impacto que tem essa palavra na nossa vida. Quando a gente fala de perdão, é um tanto que difícil, né? Quando alguém erra com você, te frustra, às vezes você tem uma expectativa com aquela pessoa e aquela pessoa falha com você, erra com você, e o quanto é difícil liberar o perdão para essa pessoa. Uma palavra de reflexão que eu quero deixar hoje para vocês: libere o fardo de ser culpado por um erro que você não cometeu. E talvez você não entenda a princípio essa frase, mas que às vezes quando a gente não libera o perdão para o outro, a gente, querendo ou não, a gente carrega um fardo que às vezes é imperceptível, né? Imperceptível na questão que eu falo, que as coisas vão acontecendo e pra você, tudo bem, aquela pessoa me chateou, não vou falar com aquela pessoa e tudo bem, só que aquilo ali vai acarretando em você feridas. Na verdade, aquilo acarretou em você uma ferida, e uma ferida que precisa ser curada. E enquanto você não liberar o perdão para essa pessoa, o fardo vai estar em você. E quando a gente fala de perdão, a gente tem que lembrar que um dia a gente foi perdoado. Que um dia o Senhor olhou pra gente e viu tantos pecados, né? Viu que nós não éramos dignos, de fato algum, não éramos dignos do amor dele. Mas ele olhou pro nosso pecado e ele simplesmente nos perdoou. Nessa mesma mensagem que eu li, Jesus vai contar uma parábola, e essa parábola é do servo impiedoso. E quando ele conta a parábola, ele fala que o reino dos céus é como um rei que ele desejava acertar a conta com os seus servos, e quando ele vai acertar essas contas com os seus servos, chega um até ele devia uma enorme quantidade de prata. E como ele não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou a ele que a sua mulher, os seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. E o servo se prostrou diante do rei e falou: Rei, por favor, perdoe a minha dívida. E o rei, tendo compaixão desse servo, foi lá e perdoou a dívida. A sua dívida está paga, você está perdoado. E aqui eu já vejo uma representatividade muito grande de Jesus com os servos dele, nós. Na verdade, ele olha para nós como o rei dessa palavra, como se ele estivesse nos dizendo: ei, a sua dívida já foi paga, você já foi perdoado por essa dívida. Assim como esse servo, você não tinha condições, obviamente nós não tínhamos condições de pagar uma dívida tão grande como o nosso Jesus, mas ele olhou para nós e falou: a sua dívida está perdoada, ele teve compaixão de nós. E aí aqui, Jesus discorrendo a parábola, ele vai falar assim, que depois que o servo se prostrou, foi perdoada a dívida. Aí esse servo saiu. E quando ele saiu, ele encontra alguém no meio do caminho. E esse alguém que ele encontra, que é um dos seus conservos, ele devia 100 denários para esse servo que foi perdoado. E quando ele olha para ele, a Bíblia vai dizer que ele agarrou ele e falou: ei, você tá me devendo, você precisa me pagar. E aí o conservo olhou pra ele e falou: eu não tenho condições de te pagar, por favor, perdoa a minha dívida. E sabe o que ele fez? Ele olhou pra ele e disse que ele não iria perdoar a dívida dele. Quantas vezes não é assim com a gente? E é sobre isso
que Deus falou comigo hoje e que eu gostaria de compartilhar com você. Porque um dia o Rei Jesus se apresentou a nós e disse que a nossa dívida estava paga, que os nossos erros, que o nosso pecado foi perdoado. Quando a gente entendeu que nós fomos perdoados, nós encontramos o nosso irmão que errou conosco, que nos deve algo, e a gente simplesmente olha para ele e fala: para você não tem perdão. Como posso um dia ter sido perdoado e não retribuir com o meu irmão o perdão que um dia eu tive? O Senhor requer de nós compaixão. O Senhor requer de nós amor, porque foi isso que Ele plantou no teu coração. O inimigo quer dizer o contrário. O inimigo, ele nunca vai ficar satisfeito quando a gente refazer as nossas amizades, refazer um relacionamento perdido, porque o outro errou com você. Então perdoe alguém hoje. Perdoe alguém porque um dia você foi perdoado. Que Deus te abençoe, te guarde, te ajude a liberar o perdão para alguém que um dia significou algo na sua vida, e eu sei que ainda significa. As pessoas não passam na nossa vida sem deixar marcas. Então, cure essa ferida hoje que está no teu coração. Desculpem pelo estado que eu estou, eu acabei nem indo me arrumar. O que importa aqui, gente, não é a minha beleza, mas sim aquilo que o Espírito Santo quer falar com você. Eu tenho certeza que alguém vai ser tocado por essa palavra. Então, compartilha e que Deus abençoe vocês.